te ajuda, Ele te cura, Ele te sara, Ele te abençoa, Ele te orienta, Ele repreende o mal, porque Ele tem poder para fazer isso. Aleluia. O nome que tem poder é o nome de Jesus. Nesse nome nós recebemos a bênção, nesse nome nós recebemos a vitória, nesse nome nós somos perdoados, nesse nome nós somos curados, nesse nome nós somos fortalecidos, nesse nome nós temos vitória. Aleluia. Ele era divino e feiticeiro e agoreiro, pior que isso, olha a maldade que esse homem cometeu. A Bíblia vai dizer que ele fez passar o seu filho pelo fogo. Sabe o que significa isso? Ele pegou o seu filho e sacrificou a uma entidade da época chamada Moloque. Nós temos a abominação dos amonitas, um Deus estranho, um espírito maligno que os amonitas adoravam, que tinha uma boca grande aberta, uma cara horrorosa, aleluia, e ali sacava um fogo na boca daquele falso Deus e jogava as crianças ali para serem sacrificadas àquele falso Deus, aquela entidade maligna. Até isso Manassés fez, sacrificando o seu filho a um Deus estranho. Veja que povo chega um homem, quando ele não reconhece Deus, quando ele esquece a palavra de Deus, veja quantas atrocidades esse homem cometeu. Aleluia, a Bíblia vai continuar dizendo que ele pôs um ídolo no templo de Deus, ele colocou uma imagem de escultura dentro da casa de Deus, exigindo que o povo de Judá adorasse aquela imagem, prestando-lhe culto e adoração. Pior, aleluia, ele fez errar o povo. Versículo 9, e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Veja que situação. Ele não só pegava, ele instigou os outros a pegar com ele. Ele não só desobedecia, ele trouxe os outros para desobedecer com ele. Veja que influência maligna terrível ele era naquele povo e era sobre aquele reino, e ele ainda não ouviu a repreensão de Deus como Deus repreendeu ele. Depois de fazer todas essas coisas erradas por anos, Deus levanta profetas e começa a falar com Manassés. Manassés, arrepende-te do teu pecado, humilha-te diante de Deus, converte-te ao Senhor e Ele perdoará os teus pecados. Mas sabe o que ele fez? Ele maltratou os profetas de Deus. A história diz, não a Bíblia, Flávio José, a história dos Hebreus, um relato mais fidedigno depois da Bíblia sobre a antiguidade, diz no seu livro que ele matou Isaías cerrado ao meio. Você já imaginou o que é isso? O rei do povo de Deus, o rei da nação de Judá, pegar profetas e matar. Um homem que era filho de alguém que era o fiel de Deus, tal qual Ezequias, matar os homens de Deus. Irmão, veja que loucura esse homem chegou. Veja que situação o diabo leva o homem. Queridos, o mesmo espírito maligno que cegava aquele homem, que levava ele a praticar essas abominações, estão atuando na terra ainda hoje. Ele não só pecava, ele fez o povo pecar, e ele não ouviu a repreensão de Deus quando Deus levantou profetas para falar com ele. Sabe quais foram as consequências? O pecado tem as suas consequências. O pecado tem as suas consequências. O pecado leva o homem a uma situação de escravidão. É por isso que Jesus veio até a terra, para livrarmos dessa escravidão, porque nós éramos escravos do pecado e de Satanás. Agora, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que os príncipes da Síria viessem e lutassem contra Judá, vencessem eles em guerra, pegassem Manassés, o colocassem dentro de prisão, prendessem com cadeias e levassem ele preso para a Babilônia. E a história diz que os assírios eram um povo mau e cruel. Quando eles venciam um rei de uma outra nação, quando eles venciam um soberano, eles furavam o nariz dele e colocavam uma argola e tratavam ele como se fosse um animal que foi caçado, preso e agora subjugado. Ele vai deixar um lado para a Babilônia, e quando chega em Babilônia ele é julgado no calabouço, ele é julgado no cárcere, e ele está ali num lugar escuro, sem luz, frio, porque assim eram as masmorras da época, aleluia, e estava isolado do mundo. Ele saiu de sua terra, ele agora é escravo, ele não tem um trono para se assentar em mais, ele não manda, ele é mandado, ele está em treva, longe de sua pátria, longe de sua nação. Essa é a situação do homem que está sem Deus.